Paz do Senhor, amém? Podemos abrir nossa Bíblia em Romanos 8, 28. Amém? Quem não achou pode acompanhar com nós no telão. A palavra do Senhor nos fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Antes de nós sentar, irmãos, repete comigo: todas as coisas. Todas as coisas. Podemos sentar. Graças a Deus. Irmãos, eu acredito que essa palavra é uma palavra muito conhecida dos irmãos. Eu já tinha visto ela, já tinha lido, já tinha escutado, mas nunca tinha orado em cima dessa palavra, nunca tinha meditado em cima da palavra. E essa semana, alguns irmãos aqui da igreja receberam essa mensagem que eu enviei, porque aconteceu muitas coisas. Amigos meus da empresa, amigos meus que têm contatos de fora aqui da igreja, e eu enviei essa palavra. E alguns deles eu enviei porque eles receberam promoção no trabalho. E eu falei para eles, eu disse: olha só, cara, como Deus é bom, porque todas as coisas cooperam para o teu bem. E eu enviei também para as pessoas que estavam passando por momentos ruins, porque a palavra nos diz, ela não diz assim: quase todas as coisas, ou as coisas boas cooperam para o nosso bem. Ela fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente pode pensar na nossa família. Por exemplo, eu tenho um teto para morar, eu tenho comida na minha casa, eu consigo pagar as contas do mês, a minha família está com saúde, todos os meus familiares estão com saúde, e a gente pode olhar para essa palavra e dizer: realmente, Deus está cooperando comigo. Mas, irmãos, quando acontecem as coisas ruins, o que a gente faz? Muitas vezes nós pedimos a Deus o porquê que tal situação está acontecendo. Muitas vezes nós até reclamamos, muitas vezes nós desistimos de algumas coisas, como por exemplo frequentar a igreja, ou ser um corpo da igreja. Só que, se nós olharmos para a palavra, uma traição dentro de um relacionamento pode contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Seja um relacionamento, eu posso falar aqui de num casamento ou de amizade, porque se você seguir no propósito, se você seguir, lá na frente você vai ver que vai contribuir para o seu propósito. Porque se não fosse assim, Jesus simplesmente tiraria Judas do seu caminho. Porque ele poderia tirar Judas do caminho, né, pastor? Ele poderia mudar os pensamentos de Judas, mas ele sabia que Judas era importante para isso aqui que está acontecendo agora, para o propósito de Deus se cumprir aqui na terra.
Lá atrás ele já sabia que isso aqui estaria acontecendo, irmãos. Porque era o propósito de Deus que isso aqui acontecesse. Então Jesus sabia que Judas ia trair ele. Jesus permitiu que acontecesse. Jesus permitiu que Judas beijasse Jesus no rosto para a traição acontecer, para que isso aqui acontecesse. Esse momento aqui que nós estamos vivendo. E quando uma doença chega na nossa casa, será que também contribui, irmãos? E aí eu falei de Jesus e eu tenho propriedade para falar sobre doença. Quando chega uma ansiedade dentro da sua casa, quando chega a depressão com algum familiar seu, e quando chega o câncer, o tumor, também contribui. Em 2022, a minha família, eu e minha família estávamos como eu falei antes: teto para morar, comida na mesa, dinheiro para pagar as contas, saúde, tudo em dia, tudo certinho, todo mundo, eu, minha esposa, meus 2 filhos, meu pai e minha mãe. Inclusive, eu não quero entrar nesse detalhe, mas Deus trabalhou tão forte na vida da minha família que os meus pais compraram o apartamento do lado do meu, porque Deus sabia o que nós ia passar um tempo depois. E aí, irmãos, ali em janeiro de 2023, a minha mãe disse assim para mim: Thiago, amanhã nós vamos no médico pegar os exames do teu pai. E tudo certo, porque para quem não conheceu meu pai ele tinha uma surdez profunda, ele não escutava absolutamente nada. E em um dos exames periódicos da empresa, um médico disse que tem um aparelho que ele poderia escutar. Só que não é esses aparelhos normais que colocam atrás da orelha, ele tem que ser implantado na cabeça. E aí meu pai estava fazendo uma série de exames e eu pensei que era sobre isso. E eu fui na maior alegria, ansiedade, ansioso para saber o resultado dos exames do meu pai. Naquela altura nós já sabíamos que o lado esquerdo ele não ia conseguir ouvir, porque o osso já tinha calcificado, mas no lado direito ele tinha uma chance de ouvir. E aí quando nós chegamos no médico, com a minha ansiedade, com a minha euforia porque um dos sonhos do meu pai era escutar a minha voz. E eu estava nessa euforia. Eu disse: Senhor, eu pedia para Deus, será que vai chegar esse momento que o meu pai vai ouvir a minha voz? E nós chegando no médico, eu nem me dei por conta que era outro médico, que era outro prédio, que era outro consultório. E aí eu e minha mãe entramos no consultório, e o médico olhava o resultado do exame, olhava para o computador. Olhava para o exame, olhava para o computador. Até que ele disse assim: o senhor José, ele está com um tumor e esse tumor é maligno. E nós vamos ter que correr com o tratamento, porque está bem avançado. Irmãos, eu não sei se você já recebeu um diagnóstico assim na sua família. Eu nunca tinha desmaiado na vida, e naquele dia eu acabei desmaiando. Eu não esperava aquilo, mas hoje eu posso dizer que aquilo ali contribuiu para o meu bem, porque também era um propósito de eu trazer a palavra para os irmãos. Aquilo ali que estava acontecendo, aquela doença que estava acontecendo lá com o meu pai, era justamente para mim estar aqui hoje trazendo a palavra de Deus para os irmãos. Então esse também é um dos propósitos que Deus tem comigo. Aí você pode estar pensando assim: nossa, Thiago, tu tá se achando cara aí. Mas não, irmãos, essa semana eu pedi para Deus. Eu, olhando a palavra, eu tinha algumas anotações no meu celular de palavras que os irmãos trazem aqui na igreja, eu vou anotando. E aí quando eu sou chamado pela pastora, eu reúno tudo e vou estudando. E aí eu pedi para Deus, quando eu estava nesse momento,
eu estava estudando essa parte e eu pedi para Deus, Senhor, e se lá no dia 13 de junho de 2024, que foi quando o Senhor recolheu meu pai, se naquele dia eu tivesse desistido de seguir o teu caminho, e se, vamos mais para frente, eu poderia seguir aqui na igreja, mas e se eu negasse o pedido da pastora de trazer a palavra para os irmãos? Como que ia ser? E aí foi uma paulada na cabeça assim que Jesus me deu, porque ele dizia assim, não é tu, cara, não é tu que tá levando a palavra, sou eu que tô te usando, é eu que vou te usar. Então se não é tu, vai ser outro que vai levar a palavra no teu lugar. Essa palavra de propósito, irmãos, viva o seu propósito, ela precisa ser entregue para alguém aqui na igreja que está aqui hoje. Nós temos algumas cadeiras vazias. Semana passada, e os últimos cultos estavam mais cheios, de repente por conta do tempo. Mas eu acredito que a palavra vai ser entregue para a pessoa que está aqui, não para a pessoa que faltou o culto. Então, irmãos, quando Deus falou para mim, e aí eu pensei, nossa, daqui a pouco eu não sou nada, eu só tenho que seguir o que Deus me mostra, porque eu nunca pensei que eu ia levar a palavra de Deus, falar para pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. São coisas que eu venho fazendo, são coisas que em momentos distintos eu levo a palavra. E aí Deus me mostrou outra coisa. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Ninguém é igual. E talvez por isso também que Deus fez nós diferentes, irmãos. Porque eu tenho acesso a pessoas que o pastor Adilson, por exemplo, não tem. E nesses lugares que eu frequento, eu preciso levar a palavra de Deus. Eu só tenho que cuidar, como o irmão Márcio me falou uma vez, para não ser chato, porque o nosso Deus não é chato. Mas quando eu tiver a oportunidade de falar de Deus, eu tenho que levar a palavra de Deus. O pastor Adilson, ele tem acesso a pessoas que eu não tenho acesso. E isso é evangelizar. Porque a palavra de Deus nos fala para nós ir e levar o nome dele em todos os lugares. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora eu quero falar dos propósitos. Porque nós temos, cada um tem o seu propósito particular, porque nós temos propósitos em comum que Deus nos entrega. E tem 3 propósitos que eu pensei em trazer por conta de ser o culto da família. E o primeiro propósito, irmãos, a palavra de Deus fala que nós devemos honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem na terra. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Primeiro propósito é o propósito de ser filho. Todos nós aqui somos filhos. Primeiro, filho de Deus. Segundo, nós somos filhos dos nossos pais, do nosso pai e da nossa mãe. E neste momento eu quero falar mais especificamente para quem mora com o pai e a mãe. Honrar pai e mãe para que nossos dias se prolonguem na terra. Ouvir a instrução do seu pai e não deixar os ensinamentos da tua mãe. Irmãos, eu ouso dizer para vocês que o seu pai e a sua mãe são as pessoas mais importantes da sua vida. Nada é mais importante do que eles. Ah, mas o meu pai, ele me xinga, a minha mãe não deixa eu fazer nada, não interessa. É a pessoa mais importante da sua mãe. Da sua vida, desculpa. É a pessoa mais importante da sua vida. Toda decisão que você for tomar na sua vida, que vai mudar o seu futuro, converse com o seu pai e com a sua mãe. Ah, Thiago, mas eu tô namorando, a minha namorada falou isso, meu namorado falou isso. Irmão, manda ele entrar na fila. Porque existe uma prioridade na sua casa. Existe uma prioridade para você que é filho. Deus
pai e mãe, depois vem as outras coisas. Só que agora eu estou falando de ser filho. Então quando você é filho, seu pai e sua mãe são as pessoas mais importantes da sua vida. Amém? Eu preciso falar uma frase que eu não sei onde que eu vi, faz uns 3, 4 anos, até antes de eu entrar na igreja. Que a frase, ela diz assim: não façam nada que vocês não possam falar para os seus pais. Não façam nada que vocês não possam falar para os seus pais. Se vocês fizerem, vou dar um exemplo. Eu vou gasear a aula amanhã. Você pode falar para o seu pai e para a sua mãe que você não foi na aula? Acho que é difícil, né? Então não faça. Eu comecei a beber bebida alcoólica. Você pode falar para o seu pai e para a sua mãe que você começou a beber? Não. Então não faça. Comecei a fumar. Você pode falar para o seu pai e para a sua mãe o que seu pai e sua mãe te ensinou? Você pode fumar? Não, não posso. Então, não fume. Hoje é a era do celular, smartphone. Então, os acessos que vocês têm são muito fáceis. E nós temos muitos jovens na nossa igreja. A pornografia é algo que chama atenção. Se você não pode falar para o seu pai e para a sua mãe que você está acessando esses sites, não faça, não acesse. Essa é a mensagem e a frase que eu quero deixar no coração de vocês, jovens. Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo propósito. A palavra de Deus, ela nos fala, irmãos, que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas como Jesus amou a igreja. Ela está em Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então o próximo propósito é marido e esposa. Isso serve para as esposas também. Amar seus maridos. Eu vi uns casal aí só se cutucando, pastor. É, só o marido, né? Não, é os dois. E aí, irmãos, nós chegamos no momento da nossa vida que antes, quando o filho, as pessoas mais importantes da nossa vida era o pai e a mãe. Só que no momento que a gente casa, no momento que você vira marido, no momento que você vira esposa, a sua prioridade muda. A pessoa mais importante da minha vida hoje, para vocês terem um exemplo, é aquela pessoa ali, a Joyce, minha esposa. E eu sou a pessoa mais importante da vida dela. Irmãos, para e pensa. Eu não escolhi o meu pai e a minha mãe. Eu não escolhi o berço que eu ia nascer. Assim como eu não escolhi o meu filho e a minha filha. Para quem tem irmão, você não escolheu o seu irmão. Deus apenas colocou você ali. A única pessoa que você escolhe para viver o resto da sua vida do seu lado é a sua esposa e o seu marido. Então essa pessoa se torna a pessoa mais importante da sua vida. Deus, sua esposa ou seu marido. Logo que eu casei, eu cometi muitos erros nesse sentido, irmãos. Logo que eu casei, eu ainda tinha no meu coração o meu pai e minha mãe como as pessoas mais importantes da minha vida. E por conta disso, eu cometi alguns erros dentro do casamento, como erros do dia a dia, de simplesmente não dar bola para as coisas que a Joyce me falava,
ou em vez de eu pedir algo para Joyce, eu pedia para minha mãe e para o meu pai, mais para o meu pai. Eu pedia para ele, o que tu acha de fazer isso aqui? E aí meu pai, ele sempre me dizia a mesma coisa. Se eu estava passando um momento ruim, se eu queria fazer algo, eu já sabia o que ele ia me falar. Mas mesmo assim eu pedia porque eu precisava ouvir dele. Ele me dizia, confia em Deus, guri, que vai dar certo. Você reza e eu vou rezar o terço por você. Meu pai era muito católico. Então ele sempre me falava isso. Confia em Deus, guri, que as coisas vão dar certo. Que eu vou estar rezando por você. Então, só que eu precisava ouvir isso dele. Precisava ouvir isso do meu pai. Porque era a pessoa que eu conversava sobre qualquer coisa. E nós tínhamos muitas coisas que eu e ele conversava que eu não passava para outra pessoa. Só que, irmãos, isso atrapalhava o meu casamento. Porque em vez de eu pedir para minha esposa uma decisão, eu pedia para o meu pai. E está errado, eu tenho que pedir para minha esposa. É a única pessoa na vida que me escolheu. A única pessoa na vida que eu escolhi para viver o resto da minha vida foi ela. Como é que eu vou pedir para o meu pai, que dali um tempo não vai mais estar comigo? Então eu precisava entender isso. Só que eu só fui entender, irmãos, depois que eu comecei a congregar aqui na igreja, com todas as nossas ministrações aqui. Glória a Deus. E sim, eu ainda preciso continuar honrando meu pai e minha mãe, mesmo sendo casado. Eu não posso esquecer disso. Mas eu tenho que entender que a minha esposa é a pessoa mais importante da minha vida. E aí eu quero passar para o próximo propósito, irmãos. Que ele está em Provérbios 22, 6. O próximo propósito, para completar o ciclo e o nosso culto da família, nós falamos de ser filho, falamos de ser marido e de ser esposa, e agora o de ser pai e de ser mãe. A palavra diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então esse propósito de ser pai, o propósito de ser mãe, poderia ser muito fácil se quem é filho segue o seu propósito e se quem é pai também segue o seu propósito. Seria fácil, porque daí o pai e a mãe iriam praticar a palavra, iriam ensinar como a maioria dos pais ensinam. E os filhos, em vez de ficar reclamando, porque nós pais não deixamos os nossos filhos fazer algumas coisas por proteção, por amar o nosso filho. E é isso que a palavra de Deus fala. Nós precisamos amar os nossos filhos. E como eu disse, se nós praticar isso, se os filhos praticarem também o propósito, tudo fica mais fácil. Só que a chuva vem, a tempestade vem, o deserto vem, e as coisas começam a ficar difíceis. Mas como nós falamos lá no começo, irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, na semana passada, na quinta-feira, eu tomei uma decisão na minha vida, justamente por conta dessa palavra. E eu nem sabia que eu ia trazer a palavra hoje. Eu estava escutando louvor, e aí eu comecei a pensar na Maria Flor, comecei a pensar no João Felipe. Eu disse, nossa, como eu estou distante deles, por conta do meu trabalho. Eu saio cedo de casa, volto tarde, final de semana trabalho até 1h30 da tarde no sábado. E aí de tarde, no sábado ainda continua a correria, e às vezes sobra o domingo, e no domingo nós queremos descansar, e os nossos filhos ficam de qualquer jeito. E aí eu pensei, o que eu posso fazer para me aproximar da minha filha e do meu filho? Eu trabalho
a 50 segundos da minha empresa, a pé. Pertinho. Então eu acordo às 7 horas da manhã, tomo café, 7h25 eu saio de casa, para chegar às 7h26, bater o ponto e começar a trabalhar. Só que a minha esposa sai com a minha filha, saía 15 para 7, então eu nem via a Maria Flor. E o João Felipe eu via dormindo. E aí Deus colocou algo no meu coração, ele disse assim: tu precisa levar a tua filha para a escola, para te ter um tempo a mais com ela. E não por acaso, nesse final de semana eu vi algumas postagens de irmãos e de pessoas conhecidas com a seguinte frase. Me fugiu a frase, pastor. Colecionando momentos, algo assim. Vivenciando momentos, algo assim. Colecionando memórias, acho que é isso. E aí, eu olhei e eu disse: cara, mas eu estou fazendo isso com a minha filha agora. Desde sexta-feira, porque isso foi na quinta, eu comecei a levar a Maria Flor na sexta-feira. E aí eu falei para ela: Flor, olha a minha cabeça, aí tá uma irresponsabilidade minha também. Porque eu falei para ela assim: Flor, tu tem que acordar o pai às 6 horas da manhã. Tu tem que acordar o pai, porque o pai não acorda. E ela botou o relógio dela despertar. E aí quando é 6 horas, ela entra no quarto: pai, já é 6 horas. E aí eu acordo e às vezes a gente toma café. E então ela me acordou, começou a me acordar na sexta-feira. Aí foi a semana passada inteira. Irmãos, é maravilhoso ficar perto da minha filha. Olha o que eu estou falando. Minha filha tem 10 anos. E eu não tinha essa noção que era tão bom ficar perto da minha filha de manhã cedo. Aí eu levo ela para a escola. Daí na quinta-feira eu pensei, eu disse: nossa, isso aqui é colecionar memórias, irmã. Porque eu levei ela para a escola, cheguei na frente da escola, nós chegamos mais cedo. E nós tínhamos tomado café no posto. Eu prometi ela que ia levar comer um pão de queijo no posto. A gente comeu, fomos para a escola, chegamos mais cedo, o portão estava fechado. E aí eu falei para ela: Flor, tu tem 20 minutos. O que tu quer fazer? Tu quer escutar um louvor? Tu quer falar de Deus? Ou tu quer dormir no colo do pai? E ela disse: eu vou dormir no teu colo. Então, irmãos, é sobre isso. Nós precisamos nos aproximar dos nossos filhos. Qualquer coisa que você faça pelo seu filho vale a pena. Eu estava conversando com uma irmã da minha empresa. Ela congrega em outra igreja. E nós falando sobre Deus. E ela é uma menina que ela faz muita hora extra. Ela fica até às 10 horas. Se deixar, ela fica de segunda a sexta fazendo hora extra na empresa. E ela me disse assim: Thiago, tu não tem noção. O Ravi, que é o nome do filho dela, ele veio na semana passada aqui na empresa, umas 9 horas, que eu não tinha visto ele, porque quem levou ele para a escolinha foi meu marido. E aí ele chegou aqui umas 8, 9 horas. Ele disse: mamãe, vamos para casa. E daí eu falei para ela assim: Raquel, tu percebeu que não era o teu filho que estava te chamando para ir para casa, era Jesus. Então quando nós recebemos um convite desse dos nossos filhos: pai, eu quero jogar bola contigo, pai. É Jesus que está te chamando para jogar bola com Ele. É Jesus que está te convocando para alguma coisa. E às vezes nós não damos bola para isso. Hoje eu passei a tarde com a Maria Flor. E quando nós saímos de lá, ela disse: pai, foi tão bom ficar contigo. E eu recebi aquela frase, irmãos, como se fosse Jesus me falando: Thiago, foi tão bom ficar essa tarde contigo, porque no lugar que nós estávamos, eu estava lendo a palavra, estava estudando a palavra, e eu estava ouvindo louvor, e aí eu mesclava com ler a Bíblia, louvor, cuidar a Maria Flor. Só que aí teve um momento que, depois que a gente saiu de lá, a gente foi comer um pastel, e eu estava pensando justamente nesse momento que eu estava com ela, sobre pai e filho. E aí a Maria Flor pediu um pastel, eu pedi uma torrada, nós estávamos comendo lá. Quando chega uma amiguinha dela, bate nas costas dela e fala assim:
ô Flor, tu quer sentar com nós ali na mesa? Daí tava uma menina e um menino. E aí eu, orgulhoso, né? Eu disse, não vai. Ela vai ficar comigo. E ela disse assim, pai, posso ir? Eu disse, vai lá. Então, irmãos, olha só como a palavra de Deus fala com nós. Qual que é a pessoa mais importante de quem é casado? É o marido, é a esposa. Porque os nossos filhos, um dia, eles não vão estar na nossa casa. Eu tenho certeza, Joyce, que se alguém tocasse nas tuas costas e pedisse, Joyce, vamos sentar comigo. Não, eu vou ficar com meu marido. A pastora Evandra também. A pastora Gilson também, né, pastor? Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Quem recebeu, quem entendeu o seu propósito, quem entendeu que ser filho é um propósito, quem entendeu que ser marido, ser esposa é um propósito, quem entendeu que ser pai e ser mãe também é um propósito. Irmãos, eu juro para vocês, eu vi uma ministração da Joyce, e naquela ministração, em algum momento, ela falou sobre isso, e eu catei aquilo e deixei no meu telefone. Então, Deus usou a minha esposa para me entregar isso. E hoje Deus está me usando para entregar isso para os irmãos. Eu gostaria de fazer a oração um pouquinho diferente. Você que está com a sua família, fica com a família. Você que está com o seu pai, a sua mãe, seu irmão, se junte com eles para nós fazer essa oração da família. Fique junto dele. Não fica ninguém sozinho. A Joyce pode subir aqui comigo. Pastor Evandro pode vir aqui com o pastor Adilson. O Manu vai tocar? Cadê minha mãe? Fica com o Gui e o Cid, mãe. Eu acho que os irmãos podem vir aqui pra frente também. Vai ficar melhor ainda. Irmãos, podem vir todos para frente, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no coração. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Sim, Senhor, nós entendemos que ser filho é um propósito que você entregou a nós, Senhor. Desce, Senhor, com suas bênçãos para cada filho aqui na tua igreja, Pai. Para que todo filho que não sabia que ser filho era um propósito, Senhor, que a partir de amanhã ele comece esse propósito da melhor forma, se entregando total à tua palavra, Senhor. Sim, Senhor, nós, maridos, esposas, nós entendemos que precisamos amar as nossas esposas, assim como Jesus amou a igreja, Senhor. Nós entendemos também, Senhor, que isso é um propósito que você nos entregou, Pai. E sim, Pai, nós também entendemos que ser pai, ser filho, é um propósito divino que você nos entregou.
Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas assim. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples não ver, mas não tenho nada a ver de um coração cantando em resposta a uma canção. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples pra o rei, mas não tenho nada a ver de um coração cantando aleluia. Você que está aqui na frente, continue assim, continue orando pela sua família, continue buscando esse Deus Todo-Poderoso. Eu queria pedir por gentileza para o pastor Cirino, pastor Silmar, que está ungindo todas as famílias aqui nessa noite. Você vai sair daqui com a sua bênção completa. Você ouviu a palavra do Senhor, que veio diretamente aos nossos corações. E nesse momento você será selado pela unção de Deus. Você será em nome de Jesus renovado pela sua presença. Você sairá daqui pronto para uma semana de bênção, para uma semana de cura, para uma semana de vitória, para uma semana em nome de Jesus, onde você vai viver o seu propósito. Você vai viver aquilo que o Senhor sonhou para a sua casa, aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida. Comece a pedir para Ele. Comece a dizer: Senhor, que eu veja que todas as coisas cooperam para o meu bem, que eu enxergue todas as coisas cooperando para o meu bem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra o rei, um coração cantando em meu coração. Não se envergonhe, cante essa, pois sei que há fôlego. Vamos, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego. Vamos, vamos, louve ao Senhor.
em meu coração. Cante essa canção. Vamos, glória ao Senhor. Você que já recebeu a unção de Deus aí, que o pastor já orou por você, abraça essa pessoa que está aí juntinho do seu lado. Dê um abraço forte nela, dê um abraço forte nele. Diga: você é abençoado em nome de Jesus. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vou levantar as minhas mãos e louvar. Eu sei que é simples para um rei, não tenho nada a ver de um coração. Você que já abraçou pode voltar para o seu lugar. Então, as minhas mãos, pois tudo que eu tenho é aleluia, aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei. Canta lava, turianda, lava, canta lava, dai. Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 aleluia. Com as mãos levantadas aos céus, diga: tudo que você tem, tudo que você tem, diga: eu sei que é simples para um rei. Que um coração grato, um coração quebrantado, um coração disposto